Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria poder me dirigir a vocês nessa noite, nessa primeira transmissão a partir da nossa igreja. O objetivo hoje é levar uma palavra da parte de Deus até você e também orar pela sua vida, orar pela sua família e, por último, passar algumas informações acerca da programação da nossa igreja, do nosso setor aqui da Assembleia de Deus Estevão de Matos, nesse período em que nós não estaremos no templo, reunidos, cultuando a Deus, dando glória a Deus, como nós gostamos de fazer. Então, eu vou fazer uma oração, depois eu trarei a todos os irmãos uma reflexão bíblica, depois eu farei a oração da fé pelos irmãos e depois eu darei os avisos concernentes à obra do Senhor para todos os irmãos ficarem atualizados acerca da nossa programação. Já vou adiantar que amanhã teremos a ministração da escola dominical, normalmente e pontualmente a partir das 9 horas. Então eu vou, nesse momento, orar pela sua vida, por todos vocês que aí estão, por todos os irmãos da nossa igreja, o qual eu não posso deixar de dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Não é fácil, irmãos, olhar para o templo vazio, não é fácil lembrar do barulho dos nossos adolescentes, lembrar das nossas crianças correndo no templo, lembrar dos nossos jovens, lembrar das nossas irmãs do círculo de oração, dos nossos novos convertidos e de toda a igreja do Senhor nesse lugar, sem esquecer as nossas crianças, para que eles não se sintam menosprezados, as nossas crianças que são tão importantes na nossa igreja. Aonde você está, feche seus olhos e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por todas as coisas. Te louvo, ó Deus, pela oportunidade dessa noite poder me dirigir aos meus irmãos em Ti, ó Pai amado, para trazer-lhes uma palavra de reflexão, ó Deus, para orar pela vida dos Teus servos. Desde já, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um, ó Deus, independente da idade, ó Deus, da responsabilidade que tem na Tua casa, Senhor, mas eu Te peço que cada um dos Teus filhos sejam alcançados agora por esta oração. Senhor, se houver alguém triste, alegra o coração agora, pelo poder que há no Teu nome. Ó Deus amado, e para que os que estão felizes, que o Senhor os conserve assim, cheios de alegria no coração, com a certeza, Senhor, de que tudo está na Tua direção, sob o Teu controle, que nada acontece se não for pela Tua permissão. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estava pensando no que falar para os irmãos nesse primeiro momento, nessa primeira transmissão, a partir da nossa igreja, e eu confesso que eu refleti um pouco mais do que eu costumo refletir para elaborar uma mensagem para trazer aos irmãos. Eu estava pensando, irmãos, que nada acontece se não for pela permissão de Deus, principalmente na nossa vida, de todos nós que somos crentes em Jesus. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e sob a direção do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos nos alegrar. Eu pensava ali que Deus criou uma oportunidade para famílias se reunirem, pelo próprio dia a dia, pelo próprio ritmo frenético que todos nós estamos submissos, As famílias muitas vezes não têm tempo de se reunir. Nesses dias, pais estão revendo os filhos. Nesses dias, os maridos estão revendo as esposas e as esposas os maridos. Neste dia, queridos, nós estamos tranquilos, nosso coração está tranquilo, porque nós sabemos que tudo o que Deus permite acontecer contribui para o bem daquele que o tem como Senhor e Salvador
da sua vida. Então continuem felizes, aproveitem esses momentos para ler a palavra de Deus, aproveitem esse momento para orar, aproveitem esse momento para aproveitar a família, conversar, o marido e a esposa, os filhos, não é? Os pais brincarem com os filhos, faz umas brincadeiras divertidas. Hoje à tarde eu vi um pai que, enquanto a mãe estava dormindo, ele jogou água com sabão na sala da casa e começou a jogar os filhos de um lado para o outro. E eu fiquei muito feliz com aquilo, e eu pensava, quantos pais não estão precisando fazer isso com os filhos novamente? Eu vi uma mãe que entrou na sala do pai e pegou todo o papel que o pai tinha e ali triturou na máquina de triturar e saiu jogando para cima na sala onde o esposo costuma estudar, enquanto ele não estava na sala. Então são momentos divertidos que Deus está resgatando, está permitindo reacender. Também, irmãos, não esqueça a nossa campanha de oração. Nós estamos em campanha nesse mês de março e nós precisamos continuar orando pela nossa cidade, orar pela saúde dos nossos irmãos, orar, irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo país onde nós vivemos, a cidade onde nós moramos. Vamos continuar firmes, unidos nesse mesmo propósito. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão na palavra de Deus. Eu escolhi, como eu comecei dizendo, que eu refleti um pouco mais antes de preparar a palavra para os irmãos nesse primeiro momento, e eu cheguei ao livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7, e tem uma palavra aqui relacionada a esse momento que todos nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados até os pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, como todos os irmãos sabem, já foi motivo de mais de quase 3 anos na nossa igreja de ministração, o livro do Apocalipse. Mas esse livro é um livro muito bonito, é um livro que ele não traz coisas ocultas, é um livro que traz revelação ou revelações de Deus para o seu povo. É um livro que foi escrito, digamos, irmãos, para tranquilizar o coração do povo de Deus. Tranquilizar porque este livro, ele não só traz da parte de Deus os últimos acontecimentos, a revelação das últimas coisas que vão acontecer neste mundo, mas ele também traz como, digamos, o tema principal, o triunfo de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e sobre o seu exército, digamos assim, os seus seguidores. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele é tão apropriado para esse momento, que ele começa nos lembrando acerca do Cristo glorificado. O livro poderia começar e se deter a relatar como João estava em seu exílio na ilha onde ele foi colocado,
na ilha de Patmos, né? É ali colocado pelo segundo Nero. E a Bíblia Sagrada poderia se deter a esse momento, ao sofrimento de João, enquanto ele recebia as revelações de Deus lá no exílio. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai relatar a todos nós. Ela começa falando de João, mas ele abre um espaço, o próprio João, para dizer: e virei para ver quem falava comigo, e quando virei, vi um semelhante ao filho do homem. E a Bíblia Sagrada diz que ele estava no meio dos 7 castiçais, ele tinha à sua destra as 7 estrelas, e começa a relatar a visão do Cristo glorificado. Ou seja, no momento difícil, a Bíblia Sagrada diz que João, lá exilado na ilha de Patmos, ele começa a observar, a ver o Cristo glorificado. Irmãos, eu quero começar já a lhes trazer uma mensagem da parte de Deus. No mundo afora, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão correndo para um lado e para o outro. Elas nem sabem o que está por vir, elas nem sabem o que está para acontecer. Mas nós, irmãos, quando olhamos para trás, nós vemos nada mais, nada menos do que o Cristo glorificado. Nós olhamos para trás, nós olhamos em nossa volta, e nós vemos, irmãos, que nós somos protegidos e guardados por um Deus todo-poderoso, por um Deus verdadeiro, que tem poder sobre todas as coisas. Agora, na carta a Filadélfia, que é a 6ª carta das que foram enviadas às igrejas enquanto João estava que foram reveladas a João enquanto ele estava lá no exílio, né? A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que ela começa, uma carta direcionada à própria igreja, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. E a Bíblia vai dizendo: escreve aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem autoridade em sua mão, ou seja, ele tem a chave de Davi, aquele que pode mudar a situação, qualquer situação que a igreja esteja vivendo, porque a Bíblia diz: eu abro e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Nós vamos analisar a história da cidade de Filadélfia bem rápido, mas nós vamos perceber que era talvez a menor das 7 cidades. Filadélfia era uma cidade que estava na rota comercial do império, digamos assim. Era uma cidade, como toda a cidade que está em rota de comércio, que era influenciada por muitas culturas. Era uma cidade onde tinha muitos cultos a deuses, a vários tipos de deuses. E a igreja que estava naquele lugar, aos olhos das pessoas que moravam naquela cidade, era uma igreja pequena, mas aos olhos de Deus era uma igreja grande e poderosa. Talvez, irmãos, nesse momento que nós estamos passando, naturalmente alguns irmãos estejam tensos, mas o que vai acontecer conosco, uma vez que nem aos templos mais nós podemos ir para adorar a Deus, irmãos, até parece que as nossas forças foram dissipadas, até parece que nós perdemos força, até parece que nós como igreja perdemos a guerra, mas nós não perdemos a guerra, porque talvez até aos olhos de homens, onde está a igreja nesse momento, que também teve que fechar a porta dos seus templos. Mas, irmãos, lembrem, uma coisa é como o mundo olha para a igreja, outra coisa é como Deus vê a sua igreja que Ele vai levar para o céu. Por meio da carta de Filadélfia, nós observamos que a igreja de Filadélfia diante de Deus era uma igreja grande. Prova é que Deus diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, aparentemente aos olhos dos homens era uma igreja fraca, era uma igreja que estava de pequeno tamanho, era uma igreja que estava em desvantagem, mas para Deus era uma igreja que tinha capacidade de ser coluna do templo do Senhor. Então você observe, sabe o que nós somos como igreja? Colunas do templo de Deus. Irmãos, não podemos estar no templo, mas Deus está conosco, e o nosso coração está ligado com o nosso Deus, e uns com os outros nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Para essa igreja,
como era uma igreja que era, digamos assim, meio que havia uma tentativa de sufocá-la, uma vez que havia a existência de vários templos a deuses pagãos. Deus fala com a igreja e diz assim: mas sabe quem é que está falando com vocês? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ou seja, deixe claro para a igreja de Filadélfia que o que está falando é o santo, ou seja, não existe outro. Ele é o Deus que está no controle da nossa vida, o santo, o verdadeiro. Talvez nessa época em que nós não estivermos no templo, algumas pessoas se levantem para questionar a autoridade do nosso Deus. Lembre-se que Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que tem toda a autoridade em suas mãos. A nossa salvação, ela está condicionada à nossa fé em Cristo Jesus e à nossa obediência às suas santas escrituras. Por isso que ele diz: eu tenho a chave de Davi em minhas mãos. E como ele tem todo o poder, ele diz assim: o que abre, e quando ele abre, ninguém fecha. E o que fecha, e ninguém abre, porque ele tem todo o domínio, irmãos. Tudo o que acontece, irmãos, nenhuma palha nesse mundo, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se move, se não for pela permissão do Deus que nós servimos. A Bíblia Sagrada, ela vai nos deixar claro, o nosso Deus, além de ser aquele que é, ou seja, o que tem autoridade, o único que é santo, que é verdadeiro, ou seja, nós não podemos desviar a nossa fé do nosso Deus, porque Ele é o único. Ele não diz: eu sou um santo, eu sou um verdadeiro, não. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, ou seja, não existe outro que possa reivindicar esse título que é exclusivo do nosso Deus. Mas a Bíblia Sagrada também vai dizer o seguinte: o nosso Deus é único, o seu Deus é único, Ele está do seu lado. Irmãos, quem sabe não tem alguém agora questionando, perguntando: será que Deus está vendo isso tudo? O que será de nós? Meu irmão, eu quero tranquilizar o seu coração por meio da palavra de Deus. Desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, nós temos a marca do em nossa vida. Nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso em nosso coração. Irmãos, nos umbrais da nossa porta está o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Significa que mal nenhum chegará a nós, nem praga nenhuma à nossa tenda. Continue fiel, continue crendo. Deus está do teu lado, irmão. Não vai faltar nada na tua vida, porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Agora tem algo interessante que acontece com isso. É que eu até já comecei a falar antes da palavra. É porque a Bíblia diz que Deus abre portas, e as portas que Ele abre ninguém fecha. Sabe o que está acontecendo, irmão, nesse período? Eu já comecei. Que portas são essas que Deus abre? Deus abre, por exemplo, as portas para a salvação. Irmãos, é o momento de nós anunciarmos a Jesus Cristo. É o momento de nós tornarmos conhecido a esse mundo, a tudo e a todos, que existe um Deus superior e que é o único, e é o único capaz, irmãos, de nos conduzir à vida eterna. Agora é o momento de nós falarmos do céu para onde nós vamos. Eu assisti, vocês também assistiram um vídeo de uma cidade que promoveu um momento, marcaram um horário específico, e naquele horário as pessoas foram para a janela cantar um hino da harpa cristã. E aonde se estava naquela cidade, as pessoas ouviam o hino da harpa sendo cantado. Irmão, foi uma coisa muito bonita, um momento de nós dizermos às pessoas que o nosso Jesus, Ele é o único que pode nos conduzir à salvação. Somente por meio dEle é que nós vamos chegar ao céu e herdar a eternidade. É o momento, irmãos, de nós anunciarmos Jesus Cristo e conduzirmos as pessoas até Ele. Deus está abrindo esta porta. Este é o momento de nós evangelizarmos. A evangelização nesse momento é necessária. Sabe por que você está em casa? Irmão, você pode agora pegar o seu celular, depois dessa mensagem,
E você pode pegar um versículo da sua Bíblia, quem sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pegar João 3,16 e mandar para todos os contatos do seu celular a frase: Jesus te ama. Quem sabe esse não é o momento de você filmar o seu doméstico na sua casa, porque também é uma das portas que Deus abre, a possibilidade das famílias se reunirem novamente em casa, do lar ser abençoado, irmãos, pela presença de Deus. E eu quero deixar para você bem claro como se faz um culto doméstico. Irmãos, nós somos assembleanos. Sabe como é que se faz um culto doméstico? Eu vou dizer: você reúne a sua família, uma oração, agradecendo a Deus por aquele momento, pela família estar unida. Depois pega a harpa cristã e cante 1 ou 2 hinos da harpa com a sua família reunida. Se tiver alguém ali que toca um instrumento, melhor ainda. Seja um instrumento de corda, seja um instrumento de percussão, seja um instrumento de sopro, ou seja, qualquer tipo de instrumento, é muito bem-vindo no culto doméstico. Depois alguém lê a palavra de Deus e traz uma reflexão a todos os presentes. Depois faz mais uma oração de gratidão e pede, e chama a presença de Deus para dentro do seu lar. Lembre-se, irmãos, que se nós chamarmos coisa ruim para dentro da nossa casa, ela não. Agora, se nós chamarmos Deus, irmãos, Deus também virá e tomará conta do nosso lar e abençoará a nossa casa. Aproveite esse momento para chamar Deus: Senhor, a minha família está reunida dentro de casa, vem sobre nós a tua presença, e peça isso incessantemente. Irmãos, Deus está abrindo a porta, a possibilidade de você chamar Deus de novo para o seu lar, de você evangelizar amigos, de você falar da salvação, de você falar do arrependimento dos pecados, de você se reunir com sua família e cultuar Deus e chamar Deus de casa. Irmãos, são portas que Deus está abrindo neste momento. Você observa, enquanto João estava na ilha de Patmos, exilado, por amor à palavra de Deus, como ele mesmo diz, não é? E lá, a visão do Deus verdadeiro, nós também precisamos ter a visão de Jesus Cristo neste momento. Nós também, irmãos, não estamos no templo, mas é hora de nós mostrarmos que ninguém detém essa obra, porque esta obra é santa. Nós aceitamos Jesus e vamos continuar firmes em Jesus, irmãos. A Bíblia diz assim, aliás, tem um hino que diz: se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus do ontem, mas também é o Deus de agora. Não esqueça disso jamais, irmão. Jesus Cristo está conosco. A Bíblia Sagrada diz que Ele continua falando, e alguém vai dizer: pastor, eu sei de tudo isso que o Senhor está dizendo, e o meu coração está se alegrando, porque Deus está renovando. Eu sinto Deus renovando neste momento. Eu estou sentindo aqui neste lugar a glória do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que essa glória está chegando até você nesse momento. Irmãos, olhem, a palavra diz assim: eu sei as tuas obras. Ou seja, Deus te conhece. Assim como Deus conhecia a igreja de Filadélfia, era pequena diante dos homens, mas diante dele era grande. Uma igreja grande e poderosa. Deus está falando conosco. Eu sei as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Sabe por quê, irmãos? O segredo está na fidelidade a Deus. Deus falando à igreja de Filadélfia, Ele diz assim: sabe por que você é grande diante de mim? É como se Ele dissesse isso. Sabe por que diante de você as portas estão abertas? E a porta aberta ninguém vai poder fechar. É porque Ele diz assim: porque mesmo tendo pouca força, está escrito na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, a segunda parte do versículo 8 diz: porque mesmo vocês tendo pouca força, vocês foram capazes de guardar a minha palavra e não negarem o meu nome. Está aqui, irmãos, o segredo do sucesso. Está aqui a razão pelo qual Deus não rejeitou a igreja de Filadélfia. Das 7 igrejas, tem 2 que Deus só faz elogio: é Filadélfia e Esmirna. Tem uma que Deus só faz cobrança, que Ele só vê coisa errada, que é a igreja de Laodiceia. As demais Deus faz elogio e Ele cobra alguma coisa, Ele chama atenção por algum motivo.
Irmãos amados, nós somos a igreja de Filadélfia. Nós, mesmo nesse momento, tendo pouca força aparentemente diante das pessoas, mas nós, irmãos, não vamos deixar de guardar a palavra de Deus e não vamos negar o nome do Senhor em nome de Jesus. Aonde você está agora, Jesus está curando. Aonde você está agora, Jesus está desatando o nó. Aonde você está agora, irmãos, se alguém tentou te diminuir de alguma maneira, saiba que o Deus Todo-Poderoso a quem você serve é o Deus, irmão, que cuida de você. Agora, sabe o que é que ele diz? A Bíblia diz assim, ó, não se perturbe com os que praticam iniquidade, nem tenha inveja com os que enricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com ele. Irmãos, lembre o seguinte, ó, eu vou falar uma coisa chocante para o mundo, mas verdadeira diante de Deus. O papel da igreja não é ir para a rua protestar. O papel da igreja não é pintar a cara de verde, amarelo, de vermelho, de azul, seja lá que cor for. O papel da igreja, irmãos, ainda é dobrar os joelhos e pedir ao Deus Todo-Poderoso que estenda a mão sobre todas as coisas e resolva todos os problemas. Deus diz aqui, ó, eis que eu farei, ele dizendo, usando um discurso em primeira pessoa, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não são mente, eis que eu farei que venham e me adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Irmãos, vamos orar, vamos ser fiéis a Deus. Alegra o teu coração, manda mensagem para os irmãos da igreja tudo, dizendo que Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Liga para o nosso pastor, pede uma oração para ele. Vem, irmão, que está, olha, eu vou falar porque a igreja sempre está na contramão do mundo. Nós temos que ter os cuidados que estão sendo recomendados, claro, irmãos, que nós temos que ter os cuidados, que nós temos que andar, irmão, em conformidade como as autoridades nos determinam que andemos. Mas tem algo que nós não podemos esquecer: o nosso Deus está vivo, e vivo, irmão, como Ele está, Ele continua cuidando e no controle da nossa vida. Agora, para terminar, eu vou falar uma promessa que tem para mim e para você. É porque a Bíblia diz assim, ó, depois disso tudo tem recompensa, depois disso tudo vai ter fruto. Anote o que eu estou dizendo, irmão. Depois disso tudo, você vai passar e vai estar mais crente do que como você estava quando tudo isso começou. Porque a Bíblia diz assim, ó, como você guardou a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Você está vendo que palavra profética? É lógico que, teologicamente falando, isso remete à grande tribulação. Nós não vamos passar a grande tribulação. O que nós estamos vivendo é apenas o princípio das dores. As dores nós não estaremos mais aqui. Nós vamos para o céu, meu irmão, e já estaremos com o nosso Deus preparados para voltar e reinar com Ele no milênio. Mas, trazendo esta palavra aos dias atuais, Apocalipse 3:10, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, ou seja, como vocês foram fiéis conforme as recomendações da minha palavra. A Bíblia diz, eu também vou te guardar da hora da tentação. Preste bem atenção a esse texto. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, os que habitam na terra, eles estão em desespero, mas nós continuamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, irmãos. Porque nós estamos com Ele, e Ele é o Deus poderoso que nos guarda a todo momento, aleluia. E nunca vai deixar de nos guardar, irmãos. Acreditem nisso, creia, tenha fé. A Bíblia Sagrada diz, olha, eis que agora a promessa está viva, irmãos. Vamos continuar felizes, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora tem um perigo aí, tem um risco. É porque em nossa volta há uma luta muito grande para que nós deixemos a casa de Deus. É uma palavra de alerta. Você observa, a igreja que Deus só faz elogio, Ele não deixa de fazer um alerta. Ou seja, se vocês são fiéis até agora, vocês têm que continuar sendo fiéis.
fiéis, porque ao derredor existem pessoas que estão querendo colher infidelidade na sua vida, mas em nome de Jesus nós continuaremos firmes, porque a Bíblia diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que você tem. Você não é fiel? Você não está guardando a palavra? Você não está crendo e testemunhando acerca do poder de Deus? Agora guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Para terminar, eu vou terminar repetindo o que eu comecei dizendo. Olhe, a Bíblia Sagrada diz que ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Nunca sairá. A Bíblia diz, irmãos, olha como é uma coisa bonita. A igreja de Filadélfia, aparentemente a mais fraca das 7 igrejas, mas era a igreja que Deus só fez elogio, porque ela era fiel à palavra e guardava o nome dele. Deus diz assim, para mim vocês são fortes, e vocês serão colunas do meu templo. Olha que coisa bonita, e de lá nunca sairá. Ou seja, irmãos, nós herdaremos a eternidade com o nosso Deus. Aleluia. Seja fiel a Deus, irmãos. Senhor Jesus está fazendo uma promessa maravilhosa. Você vai herdar a eternidade com Ele. Olha que coisa bonita, porque a Bíblia diz assim, para a gente terminar, a Bíblia Sagrada diz assim, se você for pegar historicamente a igreja de Filadélfia, você vai ver uma igreja que ela mudou de nome algumas vezes. Por exemplo, em determinado momento da história, um grande terremoto que devastou a cidade de Sardes. E a história diz que esse terremoto atingiu Filadélfia. E como Filadélfia, me perdoe, era uma igreja, como Filadélfia era uma igreja marcada pelos abalos sísmicos. Algumas pessoas, diz a história, viviam do lado de fora da cidade, com medo que os abalos sísmicos os matassem, destruíssem a cidade e os exterminassem de vez. Mas a cidade, por isso, mudou de nome algumas vezes. Ela foi reconstruída. E nesses processos de reconstrução, a história vai trazer alguns nomes que a igreja de Filadélfia passou a receber. Mas espiritualmente, Deus falando daquela igreja, primeiro, a igreja que era fraca, Ele diz, vocês são fortes, vocês serão colunas no meu templo. A igreja que mudou de nome várias vezes, parecia que não tinha um nome definido, Deus diz assim, e porei sobre vocês um nome. Ele diz assim, farei coluna e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, aqui, irmãos, pode mudar até o nosso nome, mas há um nome glorioso que nós nem sabemos. A Bíblia Sagrada diz assim, a Nova Jerusalém será a nossa cidade, e lá nós receberemos até um novo nome. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, eu não vou mais adiante, mas eu quero neste momento orar com você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, quero fazer uma oração pela sua família. Eu quero deixar claro a você, irmãos, que você não está só. Nesse período em que a igreja não se reúne no templo, mas você não deixará de receber assistência. Primeiro do nosso Deus, porque o nosso Deus não nos desampara. E a Bíblia diz que Ele não dorme e nem tosqueneja. O guarda de Israel, Ele não dorme nem tosqueneja. Também você não ficará desassistido em relação à sua igreja, porque o seu pastor está disponível para te ajudar. Eu quero orar pela sua vida agora. Quero apresentar a sua vida a Deus em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. E quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. Feche seus olhos agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos teus servos que estão assistindo agora, que estão glorificando o teu nome, que estão lembrando, Senhor, dos nossos cultos abençoados, estão sendo alcançados, e estão tendo os corações confortados, ó Deus, pois eles estão percebendo que não estão só, estão percebendo, ó Deus, o quanto a tua palavra fala conosco,
E a tua palavra, Deus, não é outra coisa senão a tua voz em nossa vida. Senhor, eu te apresento neste momento os pedidos de oração que foram enviados aqui, que foram enviados, Senhor, pelos teus servos pela internet, os teus servos que estão assistindo, Senhor, os irmãos, os fiéis, os irmãos que estão com problema de saúde, os irmãos, ó Pai amado, que estão glorificando o teu nome neste momento. Senhor, alcança a vida de cada um agora. Faz eles sentirem, Senhor, em teus braços neste momento. Oh, meu Deus querido, se houver alguém triste, alegra o coração, Senhor. Se houver alguma família que não estava compreendendo este momento, Senhor, que a passe a andar unidos, ó Pai, de mãos dadas, que exercitem o culto doméstico, a leitura da tua palavra, os momentos de alegria, de coração em família, os cuidados, Senhor, que nós precisamos ter nesses momentos. Em nome de Jesus, conosco, Senhor, e que nós possamos continuar aqui, te servindo com alegria, oh meu Deus amado, mesmo em nossa casa, mas fazendo uma diferença, Senhor, sendo um diferencial para tudo e para todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu recebi aqui, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, que nem no nosso culto. Vocês sabem, estou com vontade de virar as páginas da Bíblia e começar a pregar de novo. Eu vou parar por aqui, vou deixar outra parte da mensagem para amanhã. Eu recebi aqui uma lista de irmãos que estão assistindo, que estão cultuando a Deus conosco. Irmãos, nós vamos continuar assim, cultuando a Deus nos horários de culto da nossa igreja. Amanhã nós teremos a escola dominical, ministração da lição da classe de adultos. Posteriormente eu vou ao interesse da classe dos adolescentes. Eu já estou sabendo que vai ter ministração também da classe dos jovens. E eu vou divulgar os interesses, mas nós estamos tendo a ministração da classe dos adultos. Amanhã, 19 horas, nós teremos o família. Como essa é a nossa primeira transmissão, eu não convidei músicos para estar aqui comigo, não convidei os irmãos de oração para intercederem, não. Mas amanhã à noite nós teremos os hinos da harpa sendo cantados, os músicos estarão aqui, haverá alguém fazendo vocal, né, obedecendo ali o limite de distância que é estabelecido para esse momento, e nós estaremos cultuando a Deus, teremos hinos, teremos orações, teremos louvores e teremos a ministração da palavra de Deus, o culto da família. Terça-feira, 19h30, o culto e doutrina, e nós estaremos aqui, todos os horários de culto da nossa igreja, nós teremos uma transmissão, sempre nos horários oficiais de culto. Isso, irmãos, além disso, a nossa igreja, Assembleia de Deus de Joinville, tem algumas transmissões de culto, né? É o nome do programa que está sendo transmitido. Os horários são todos os dias, 10, anote aí, 10 horas da manhã, 15 horas, 18 horas e 22 horas. São 4 horários, 10, 15, 18 e 22. Então, nesse tempo aí, essas redes sociais, /IEAD, facebook.com/IEAD, youtube.com/IEAD, Instagram /IEAD, e você vai lá e assiste a programação da nossa igreja. Então você percebe que não bate o horário dos cultos na nossa igreja. Sempre nos horários de culto eu estarei aqui orando por você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Meu coração está apertado de saudade. Que saudade que eu estou de vocês. Mas, irmãos, nos alegramos juntos, porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus